A temporada de 2002 da Kart World Series se iniciou com a ausência da Penske, que se mudou para a IRL, muito em parte por conta da Indy 500 e da pressão da Philip Morris. A categoria enfrentava graves problemas financeiros, mas poucos imaginavam que aquele ano seria o derradeiro. Ganassi e Newman Haas eram apontadas como as grandes favoritas e assim foi durante todo o ano, com Forsythe e Green muito próximas a ambas. Após 4 vencedores diferentes nas 4 primeiras etapas, Cristiano da Mata emendou uma sequência de 4 vitórias em Laguna Seca, Portland, Chicago e Toronto. Como o equilíbrio marcou quase toda a disputa, com 9 vencedores diferentes por todo o ano, da Mata manteve-se na ponta da tabela por toda a temporada e garantiu o campeonato após vencer sua 8ª corrida em Miami, quando restavam 3 provas para o fim do campeonato. Foi o fim do jejum de 9 anos da Newman Haas, de 7 anos da Lola e o primeiro título da Toyota em uma categoria internacional desde o WRC de 94. Quinta-feira, 26 de outubro de 2023, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam mais uma vez todas e todos bem-vindos, eu sou o Rodrigo Vilela. Hoje é dia de TBT, dia de Lembrança de Quinta, lembrar mais um momento clássico das pistas. E antes de começar, um pedido de todos os dias, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Durante o ano, ficou notório que a Reina havia perdido o brilho. Monum, Green e Andretti migraram para o chassis Lola durante o decorrer das corridas. Antes fosse esse o único baque. Toyota e Honda anunciaram que aquela era sua última temporada, já que também migrariam para a IRL, assim como a Green, que se uniria a Andretti, a Morris Nunn e a Ganassi, que se transferiram inteiramente para a então categoria dos ovais. Rahal e Fernandes se dividiram inicialmente em ambos os certames. O clima era de fim de feira, quando a kart chegou à Austrália para mais uma etapa em Surfers Paradise. Nos treinos, o domínio foi dos brasileiros e isso se confirmou na classificação, com da Mata na pole, tendo Bruno Junqueira em segundo e Tony Kanaan em terceiro. Dario Franchitti e Patrick Carpentier, que brigavam diretamente com Junqueira pelo vice-campeonato, ficaram apenas em 8º e 15º respectivamente. O domingo amanheceu com muita chuva e notava-se nas voltas de alinhamento dos carros que o spray estava bem acima do recomendável, mas a direção de prova autorizou a largada assim mesmo. Quando a bandeira verde foi agitada, era como se uma neblina tivesse tomado conta da pista, tamanha a falta de visibilidade. Daí para o caos era questão de segundos, e foi o que aconteceu. Jimmy Vasser, da Rahal, tocou com Adrian Fernandes. Imediatamente os pilotos que vinham atrás começaram a diminuir a velocidade, mas como a visibilidade era nula, pouco adiantou. Michael Andretti encheu a traseira de Carpentier e o carro do canadense foi arremessado contra o de Vasser. O estadunidense virou perigosamente de cabeça para baixo, mas o pior ainda estava por vir. O último colocado no grid, Mário Domingues, já vinha acelerando ao máximo e, sem ver nada, acertou o Tora Takagi. O carro do japonês foi arremessado de forma até assustadora contra o bólido de Fernandes e, por sorte, não atingiu a cabeça do mexicano. Dos carros envolvidos na miscelânea, apenas Christian Fittipaldi escapou ileso e, nesse salseiro todo, chamou a atenção os mecânicos da Ganassi, saltando para dentro da pista e indo ao socorro de Vasser, que correu no time até o ano 2000. O saldo da salada foram 8 carros envolvidos, sendo que devido à gravidade maior, Fernandes e Takagi foram diretos levados ao hospital. A prova foi paralisada por mais de 1h30 para o resgate dos pilotos e limpeza dos detritos na pista. Curiosamente, durante a paralisação, a chuva diminuiu. Nesse período ocorreram várias conversas entre os pilotos, liderados por Christian Fittipaldi, e o diretor de provas da kart, Chris Neff, que decidiram retomar a prova com os 16 carros restantes, mas diminuindo o número de voltas de 70 para 50.
Depois da espera, a relargada foi autorizada, marcando já a volta 2 em fila indiana. Durante 8 voltas, os pilotos guiaram com muito cuidado, correndo apenas 2 trocas de posição. Kenny Brack superando Tony Kanaan e Tagliani deixando Fittipaldi para trás. Na 8ª volta, Domingues escapou da curva 8 e Paul Tracy rodou na curva 9. Só que o canadense voltou de forma estabanada, sem se importar com ninguém, e tocou de leve em Scott Dixon. Na volta 10, a bandeira amarela teve que ser novamente acionada, pois a chuva aumentou muito. Todos imaginavam ser uma bandeira amarela curta, então vários carros foram aos pits. Dos líderes, apenas Bruno Junqueira não entrou. A chuva aumentava cada vez mais e um novo problema começava a surgir na cidade de Gold Coast, que era a falta de luz natural. A kart, perdidaça, não sabia o que fazer. Em circunstâncias naturais, a bandeira vermelha seria dada e a prova recomeçaria no dia seguinte, como tantas outras. Mas nesse caso era inviável. Além das ruas precisarem ser liberadas para o tráfego normal dos moradores, no domingo seguinte seria a prova no Oval de Fontana, na Califórnia. Aliás, uma estupidez sem tamanho deixar apenas uma semana de diferença para voar da Austrália para os Estados Unidos. Ou seja, a desmontagem e embarque de equipamentos deveria começar no domingo à noite. Naquela altura, todo mundo já imaginava que na volta 35 a bandeira vermelha seria dada, já que com metade da prova percorrida, mesmo atrás do pace car, os pontos seriam dados em sua totalidade. Mas de forma mais inacreditável ainda, a direção estendeu o martírio até a volta 40. Michael Andretti, da Green, tentou este pulo do gato, ficando na pista até a volta 35. Mas tanto ele quanto outros que imaginavam a mesma coisa da maioria tiveram que correr aos boxes para evitar pane seca. A noite começava a cair em Gold Coast, quando em meio a toda essa confusão, Mário Domingues, da nanica HVM Herdes, que largou em último, bateu na primeira largada e em bandeira verde virava de 7 a 10 segundos mais lento que os líderes, já tinha feito sua parada e tinha o tanque cheio. Logo, quando todos os concorrentes à sua frente precisaram ir aos boxes, ele assumiu a ponta na volta 37, causando surpresa até mesmo nas equipes de transmissão, tanto a Speed nos Estados Unidos quanto a Record, que passava a categoria no Brasil. Depois de 30 longas voltas consecutivas em bandeira amarela, a kart finalmente criou vergonha na cara e encerrou a prova. Domingues, líder por apenas 4 giros de forma inesperada, inusitada e surpreendente, se tornou à época o primeiro piloto de qualquer categoria internacional a largar em último e vencer, feito só igualado por Marc Marquez no GP de Valência da temporada 2012 da Moto2. O pódio foi completado pelos canadenses Patrick Carpentier e Paul Tracy. O melhor brasileiro na corrida foi Tony Kanaan em quinto. Bruno Junqueira finalizou somente em 14º, mas manteve-se vice-líder na tabela. Aquela corrida entrou para a história como a prova mais lenta da história, levando-se em consideração, claro, a velocidade que os carros alcançam, o que faz a etapa australiana superar em lentidão até mesmo as corridas do início do século XX. A velocidade média do vencedor foi de míseros 90 km por hora e terminou com uma das maiores zebras que não liderou nenhuma volta em bandeira verde, o que também fez a prova entrar para a história. Depois disso, a categoria encerrou sua temporada em Fontana e no Hermanos Rodrigues. Junqueira confirmou o vice-campeonato, mas a kart estava falindo. Junto às equipes e motores citados no começo do vídeo, pilotos também fizeram a mudança de categoria. Tony Kanaan, Dario Franchitti, Michael Andretti, Scott Dixon e Kenny Brack. Cristiano da Mata foi para a Fórmula 1 defender a Toyota e Christian Fittipaldi virou piloto da Pirelli na NASCAR. Milagrosamente, os proprietários conseguiram uma salvaguarda e a categoria foi rebatizada como Champ Car, com motores Ford e pneus Bridgestone para todo mundo, durando até 2007, última temporada antes da reunificação com a IRL. Surfers Paradise manteve-se na categoria e sediou em 2008 sua última prova de forma extra-campeonato e atualmente seu traçado original não poderia mais ser utilizado
porque o trecho sul das ruas, que contemplava as curvas 2 até a 5, está ocupado por linhas de VLT, mas a pista segue sendo utilizada pelas supercars, com um trecho menor que corta da antiga segunda chicane direto para a curva 6. Mais bem que a IndyCar podia voltar, mesmo com uma pista menor, porque faz uma falta danada. E tem gente que ficou com raiva do GP da Bélgica de 2001, aquelas 2 voltas atrás do safety car para poder contar como corrida dada. Surfers Paradise sempre inventou esse tipo de problema com chuva. Acho que quase 40% das provas em Surfers Paradise tiveram algum tipo de problema com o clima. E eu me lembro de assistir essa corrida e ficar enervado com a falta de decência, a falta de atitude da direção da kart em tomar uma posição. Que fosse, olha, nós vamos parar a corrida agora, faz depois da temporada acabar, a gente termina essa, faz qualquer coisa. Mas a estupidez reinava naquela época, na categoria, totalmente perdida, totalmente sem rumo. E a gente vê hoje a IndyCar com um plano, mesmo que muitos discordem, mas traçando o seu plano, seguindo ele rigorosamente, corretamente e decentemente. Uma outra pista que a gente sabe podia aparecer no campeonato, mas isso é outra história, mas seguindo um plano para nunca ter que dar um passo atrás. E não era o que acontecia na kart, principalmente na época 2001/2002. E, bom, aquela prova tinha que entrar, né, pessoal? Aquela prova, ela tinha que aparecer aqui no quadro. 75% do tempo disputada atrás do pace car, sob bandeira amarela. O vencedor largou em último e venceu. Como eu falei, foi a primeira vez que isso aconteceu numa categoria top, numa equipe minúscula, e só mesmo uma categoria que não seja a Fórmula 1 que pode proporcionar uma coisa dessas. Eu tenho certeza que vocês gostaram dessa lembrança, pessoal. Tinha que aparecer aqui. Na quinta-feira que vem tem mais um TBT, tem mais uma lembrança de quinta pra gente trazer aqui no nosso canal. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã, a partir das 9 da noite, tem aquecimento, então a gente aguarda vocês. Pessoal, um grande abraço a todos. Tchau!